Bom dia, família Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Arlete. Bom dia, professora Thay. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Que bom que você está aí. Deus tem um plano na sua vida. Amém. Hoje é um dia especial, é um dia de preparação do Santo Sábado do Senhor. Agora chegou um momento muito especial. Vamos falar com o nosso Deus através da oração. Amém. E eu convido você a fazer essa oração junto conosco. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por esse dia e porque nós temos vida e a oportunidade de estarmos mais perto do Senhor, ó Pai. Que o Senhor receba os nossos louvores, ó Pai. Que a Tua palavra esteja em nossos corações para que nós não pecamos contra Ti, Senhor. Que o Senhor também possa abençoar aqueles que têm acompanhado esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa responder às suas orações, curar suas enfermidades, Pai. Porque o Senhor é uma fonte, Pai, que nunca se esgota. Amém. E nós confiamos em Ti e colocamos tudo em Tuas mãos. Nós queremos acreditar nos planos que o Senhor tem na nossa vida de uma forma tão individual e amorosa. Nós oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E para começar esse dia de preparação tão abençoado, nós vamos louvar o Senhor. E nós vamos louvar o Senhor com o hino 234. Ó dia feliz. Louvar a Deus, né? Amém. Mas chegou um momento especial também de nós recitarmos o verso. E esse verso já decoramos, né? Já estamos chegando no final da semana e esse verso já tem que estar decorado. Então nós vamos recitá-lo, tá? Isso mesmo. E no 3 nós vamos recitá-lo. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5:16. Efésios 5:16. Remindo o tempo,
porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Efésios 5,16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5,16. Amém. Que você tenha um ótimo dia de preparação e agora você fica com a recapitulação do nosso estudo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, amigo, para você de casa. Que bom que você está nos acompanhando. Nós aqui na Escola de Profetas estamos muito felizes porque dia a dia que nós estudamos, nós entendemos mais sobre a Bíblia e entendemos mais quão Deus é misericordioso e quanto Deus guia bem de pertinho os seus filhos. Que você esteja entendendo isso também. E hoje nós estaremos analisando do capítulo 35 ao 38 de Gênesis. Mas antes de nós lermos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Nós já acordamos de madrugada, invocamos o Senhor, lemos a Tua Palavra e agora iremos ressaltar alguns pontos essenciais, Pai. Que o Senhor nos dirija a mente para a Tua Palavra, que nós possamos encontrar ali pontos práticos para a nossa vida. Nos dê a Sua companhia aqui na escola e também aos amigos que estão em casa. Em nome de Jesus, amém. Okay. Então, a partir do capítulo 35 de Gênesis, vem contando a história de Jacó, quando Deus o chama para ir a Betel. Vocês lembram que cidadezinha ou que lugar é esse chamado Betel? Vocês lembram? Sim. Quem que colocou esse nome? Jacó. E como se chamava antes esse local, uma cidadezinha? Luz. Isso. Então Jacó ele foi para uma cidadezinha que chamava Luz, mas ele havia mudado o seu nome um tempo antes, colocado Betel. Vocês lembram o porquê? Isso. Então Jacó, quando ele fugiu da casa de seu pai, depois do engano que ele tinha cometido, o grande pecado que ele tinha cometido ali contra Isaac, contra seu irmão Esaú, ele fugiu para a Mesopotâmia a pedido de seu pai para que ele encontrasse uma esposa para ele entre os parentes de sua mãe. E a caminho, ele chegou a uma cidadezinha, em um valezinho ali, e lá ele repousou e fez uma pedra por travesseiro ali e dormiu. E lá ele teve a visão da escada, onde anjos desciam e subiam. Ali ele colocou o nome desse lugar de Betel, que é a casa de Deus. E ali ele entendeu que Deus estava com ele e a partir dali ele passou a viver confiando nessa promessa e não buscando por suas próprias forças cumprir a promessa de Deus em sua vida. Mas vamos lá. E quando Jacó recebe ordem de Deus para voltar então para Betel, vamos ler a partir do verso 1 e o verso 2. Jacó ele tem uma atitude, uma postura diante disso. Ele tem algo a fazer para que ele pudesse voltar para esse lugar que ele se encontrou com Deus tempos antes. Lemos assim, Gênesis 35, 1 e 2. Disse Deus a Jacó, levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Senhor Deus que apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E, no verso 3, levantamo-nos e subamos a Betel, e ali eu farei um altar ao Senhor. Então, quando Deus o chama para que ele pudesse voltar para aquele lugar, imediatamente ele lembra do encontro que ele tinha tido com Deus. E imediatamente ele lembra que ele tinha um dever para com Deus, de permanecer fiel, porque Deus tinha sido fiel com ele durante todo o tempo. Desde o tempo que ele saiu da casa de seu pai, desde o tempo que ele viveu ali como peregrino e servo na casa de Labão, todo o tempo que ele passou na Mesopotâmia, ele voltou, foi com um cajado e voltou com milhares de posses. Tão grande eram as posses que o presente que ele deu para seu irmão, ao haver um reencontro, era gigantesco, né? 200 ovelhas com não sei quantos cabritos e tantos, que você olha ali e vê, nossa, o cara fica fazendeiro só com aquele presente. Então ele era muito rico, foi muito pobre, voltou muito rico, mesmo sendo enganado por Labão. Deus o abençoou. E lembrando de tudo isso, quando ele ouviu o nome Betel, volta para Betel, ele lembrou,
tenho um Deus que cuida de mim e eu tenho responsabilidades para com Ele. E aí ele olha para a sua família, vê que eles estavam, apesar de cultuar o verdadeiro Deus, eles também cultuavam outros deuses. Eles tinham deuses estranhos, eles eram um povo idólatra ali. E então ele decide fazer um concerto e uma reforma entre o seu povo. Olha, nós iremos para Betel, que é? Então vamos trocar o nome. Então nós iremos para a casa de Deus, mas para isso nós precisamos nos reformar. Tem coisas que nós não podemos levar para lá, nós temos que deixar para cá. Nós temos que deixar, qual foi a atitude dele? Ele pegou, enterrou os ídolos e deixou lá. Tirou os adornos também, as argolas das orelhas, deixou lá. E quando tiraram tudo isso, eles buscaram o Senhor, fala ali que eles trocaram de vestes, né? Sabemos que o livro, ele não é, o Gênesis, ele não é um livro profético, então a gente não trabalha muito com símbolos nele, né? É histórico. Porém, a gente pode muito bem fazer uma analogia aqui das vestes como sendo a justiça. Em toda a Bíblia é trabalhado assim. Então eles abandonaram os ídolos, tiraram os adornos, mudaram a justiça que eles tinham para a justiça superior, e aí eles vamos agora para Betel. E lá nos encontraremos com Deus, porque lá é a sua casa. Aí já fica uma lição para nós. Nós precisamos nos reformar antes de ir para Deus? Não necessariamente, nós não seremos totalmente transformados sozinhos, mas tem coisas que nós podemos abandonar, tem coisas que tomam tanto nosso tempo e que nos prejudicam tanto, que é possível sim a gente tomarmos uma atitude, tomarmos uma decisão e deixarmos. O que está na nossa mão, nós temos obrigação de tirar. O que nós podemos entregar para Deus, o que podemos ofertar para Ele e pedir forças, é outra situação. Agora, existem coisas que nossa obrigação é tirar. As argolas, por exemplo, os pendentes no nariz. Esses dias alguém perguntou para mim, mas por que Eliezer deu pendentes para Raquel colocar no nariz? Eu falei, já você vai ver o que Deus vai fazer com essa atitude humana. Deus tem uma atitude, Deus tem um pedido, e o Senhor Deus pede. O que a gente pode fazer, nós temos que fazer antes de irmos para Deus. Amém. Então fica essa lição para nós. Nós temos uma parte a desenvolver nisso. E logo, quando a professora Maísa vier comentar, ali vai ter um ponto interessante também a respeito disso, sobre a eleição. E nessa caminhada, nessa trajetória, quando ele sai para ir a Betel, acontece algo que o deixa muito triste. O que aconteceu? A morte de Raquel. Então, ali em Betel, Raquel morre. A sua companheira, a esposa por quem ele trabalhou 2 períodos de 7 anos, como a professora Maísa tinha comentado tempo atrás, ele não trabalhou nem um dia por Lia, ele trabalhou todos os dias que ele trabalhou por Raquel. E ali ela descansou. Mas em seu descanso, ela deixou um conforto para ele, que foi seu filho Benjamim. Ela tinha dado um outro nome, que era Benoni, que significava que em dor ela tinha concedido ele, né? Era o filho da dor dela ali, da despedida, mas Jacó, ele muda o nome dele para Benjamim, que era minha força, era a fortaleza dele. O filho da minha destra. Filho da minha destra também. Era a força dele a partir dali, depois que ele tinha perdido a Raquel. Vamos passar para o próximo capítulo. Eu vou pular rapidamente para o verso, comentar rapidamente o capítulo 37 e um pouquinho do 38, só para nós mantermos ali fixo o conteúdo que nós estudamos. Vamos lá, já capítulo 37 de Gênesis, a partir do verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó, e tendo José 17 anos. Ok. Então, Jacó, ele passou a habitar na terra de sua peregrinação, na terra que pertencia à sua família, na terra que pertenceu a seu pai. E moraram por um tempo os dois ali, tanto Esaú quanto Jacó. Mas as posses deles
se alastraram eram muito grandes e eles tiveram que se separar. Não se separaram porque eram inimigos, não eram, porque Esaú já tinha aceitado seu irmão, porque quando ele voltou, ele não requereu nada de posse. Ele se conteve com a herança a respeito da primogenitura, a respeito dos bens espirituais. Ele se conteve com isso e todos os bens de seu pai ficou para Esaú e aí eles fizeram as pazes. Porém, as posses deles eram muito grandes. Esaú foi embora, Jacó permaneceu na terra que de fato pertenceria a ele como o primogênito. E, dado o momento, depois que ele tem ali José tinha cerca de 17 anos, José, ele passa a ser o filho preferido de Jacó, porque ele era o filho de Raquel. Ele era o filho amado por ela, o primeiro filho que Raquel tinha lhe concebido e ele era estimado por Jacó. E Jacó o enchia de presentes e deu ali uma roupa bonita para ele. E José ele se sentia de fato como um amado e Deus se revelava com ele também através dos sonhos, mostrando qual seria o futuro dele. Mas em um desses sonhos, quando ele vê o feixe dele ficando em pé, o feixe dos seus irmãos se encurvando diante dele, depois ele tem um outro sonho, diz que os astros do céu também todos se inclinavam perante ele. Diante disso, os irmãos começaram a ter mais ciúmes ainda. Nossa, mas esse José, ele pensa muito de si próprio. Ele é muito egoísta, ele é muito orgulhoso, enfim, e tudo mais. E passaram a ter inveja dele e a odiar ele. Tratavam ele como um inimigo, um verdadeiro inimigo. E em um momento, quando seu pai manda ele ir atrás de seu irmão seus irmãos em um local, ele vai, não encontra, depois pede uma orientação ali, vai para outro local, encontra os seus irmãos, e quando seus irmãos veem ele vindo, vai com aquela veste bonitinha lá, toda colorida, já vem lá, vem o tal sonhador, lá vem ele. Quando José chega, eles já tinham montado um plano ali de dar um fim a José. Nós sabemos a história ali que eles planejaram matar, mas aí veio o irmão, controlou a situação, não mataram, jogaram na cisterna, depois tiraram da cisterna e venderam para os ismaelitas e ele foi levado ao Egito. Vamos lá. E vocês imaginam a dor, né, que isso deve ter causado a Jacó, depois de ter perdido sua esposa, tinha lembrança dela através dos dois filhos, filho amado José ali, e os seus irmãos voltam para casa com a roupa de José ensanguentada no sangue de um carneiro ali, olha, foi morto por alguma fera aí. Imagine quantos anos Jacó teve que passar com essa consciência. E nós vemos na Bíblia, no Espírito de Profecia, de que ele nunca se consolou pela morte de José. Sempre ficou triste por aquela morte, por aquela perca. E passou todo esse tempo até que mais para frente ele conseguiu reencontrar seu filho. Capítulo 38, aqui conta a história de Judá e Tamar, onde um dos filhos de Judá, ele casa com Tamar, esse filho morre, depois vem um outro filho, a desposa também morre, e o filho mais novo não tinha idade para desposá-la, e Jacó deixa ela de canto, ou Judá deixa ela de canto, e depois ela usa de uma artimanha para poder se sair dessa, né? E fazer com que o patriarca ali pensasse sobre suas atitudes. E ela coloca uma roupa, põe um véu, fica parecendo uma prostituta cultual ali. Judá, quando ele entra na cidade, ele vai até ela. Ele vai até ela, olha, deixa eu possuir você, enfim, e tal. E ela faz um negócio com ele, tá, mas o que você vai me pagar? O que você vai me dar? E aí eles fazem um trato ali, ao final ele deixa um anel, um bordão. Quem lembra o que mais? Acho que eram 3 itens. Um selo. Isso. Então, ele deixa ali esses 3 itens e sai. Depois, em dado tempo, aparece Tamar grávida.
E quando Judá ouve falar, nossa, ela está grávida, já manda os homens, vão lá, pega ela e queimem ela. E daí lá vem, coitadinha da Tamar, com a barriguinha crescendo, ela, sim, eu estou grávida. E o pai é o dono desses pertences aqui. Imagine a reação de Judá. O que eu acho interessante, apesar de ele ter um pecado tremendo, ele foi sincero em reconhecer o pecado dele e reconhecer a condição dele. Porque na hora que ele olha, ele, nossa, na verdade ela é mais justa do que eu. Eu sou mais miserável que ela. Eu sou mais pecador que ela. E a partir dali, vamos dizer, se apazigua a situação. E a lição que nós podemos tirar daqui. Apesar de sermos pecadores miseráveis, nós ainda temos que olhar para nós com esses olhos. Não podemos nos achar superiores. Imaginou se Judá tivesse ficado cego ali e não tivesse visto os fatos e não tivesse reconhecido que de fato ele era tão miserável quanto ela? Talvez não teriam outra oportunidade. Que Deus nos ajude então a reconhecermos o nosso pecado. E como nós aprendemos aqui na escola e repetimos algumas outras vezes, nós devemos chamar o pecado pelo nome, mas o nosso próprio pecado pelo nome, não o pecado dos outros, e reconhecer que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Amém? Muito obrigada, Cleiton. Deus lhe abençoe, viu? Gosto muito de ouvir o Cleiton. Vocês gostam também? Hoje eu não vou falar sozinha, vou falar com Sofia. Eu quero dar boas-vindas e bom dia para vocês, junto com a Sofia. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, alunos queridos, bendito seja o nome do Senhor. Nosso capítulo de hoje, o capítulo 19, fala da volta para Canaã. Observem que coisa tremenda o que aconteceu. Quando uma pessoa é focada em algumas coisas, Sofia, quando uma pessoa é focada em alguma coisa, irmãos, aquilo se torna o poder absorvente de sua vida toda. Ali absorve cada detalhe, ela não tira aquilo da cabeça. E ele estava voltando para um local onde ele era muito caro, onde era muito importante para ele. Lá naquele local, Sofia, ele fez um altar e também fez uma outra coisa que me chama muita atenção. Lá em Siquém, o que ele fez? Ele fez um poço, que depois era o poço de Jacó. Aonde sabe quem estava lá? A mulher samaritana. Então, quando a gente vê isso daqui, a gente fala, olha a época e a ocasião em que isso foi feito, cavado. Ele fez nesse momento. Só que uma situação ruim aconteceu. Ele permaneceu ali durante algum tempo, né? Ali em Siquém, e aconteceu uma coisa terrível. Ele só tinha uma filha, uma princesa, uma mocinha que estava entre eles. Era considerado o bibelô da casa, uma menina entre seus irmãos. E ela resolveu fazer uma coisa muito errada, Sofia. Isso me faz pensar demais. Quando eu paro para pensar no que ela fez, eu gostaria que você explicasse sobre isso, me preocupa. O que ela fez, Sofia? Aqui o livro nos relata que ela foi ter com as filhas, né, do povo que não era do Senhor. Uhum. E isso aconteceu que, quando ela estava lá, um dos Siquém, né, que era um... Peraí, o que você entende por ela foi ver pessoas que não eram filhos do Senhor? O que ela foi fazer mesmo? Ela tinha amizades lá, né, com pessoas que não eram do povo de Deus. E aqui no livro relata que ele diz no capítulo 34 de Gênesis, né? A gente pode ler no versículo 1, que diz assim: Ora, Diná, filha de Lia, que esta dera Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quando Siquém, filho de Eveu, Amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. Então, a gente vê que ela não foi para olhar as pessoas que não eram do povo do Senhor, e isso fez com que ela se tornou, como que fala assim, exposta. Exposta. Ela meio que se colocou em perigo, né? E a gente vê que a Bíblia é muito clara em falar para a gente não andar com pessoas que não são boa influência para nós, né? A gente vê isso em Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, que fala que é bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Amém, Sofia. E ela foi, infelizmente, não seguiu os conselhos da Bíblia, né? Não seguiu os conselhos de Deus, e foi lá, se assentou na roda dos escarnecedores e se expôs
ao perigo, né? E a gente vê aqui, segundo o relato da Bíblia, que Siquém a violentou. E claro que nada desculpa esse erro, né, e esse ato de Siquém, e muito menos dos irmãos dela depois de ir lá matar as pessoas, mas infelizmente ela também se colocou em perigo, né? Terrível. Ainda diz aqui que ela se arriscou a uma camaradagem com os ímpios. Quando eu penso nisso, Sofia, eu me preocupo muito. Porque quando a gente faz amizade com uma pessoa, a gente pensa assim, esta pessoa, ela é legal, não precisa tudo isso. Arriscou-se a uma camaradagem. O que é isso? Tudo bem, eu não penso igual a você, mas eu vou aceitando. Gente, isso é terrível, porque querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, a gente absorve um pouco do que a pessoa é e pensa. E isso foi terrível para Diná. Agora, eu queria que você analisasse, Sofia, um detalhe. Não foi da noite para o dia que ele avançou nela e a estuprou. Ele a humilhou, mas ele também a amou. Por que ele fez isso? Era essa maneira que ele entendia de namoro. Não era a maneira que ela entendia de namoro. Ele entendia esta forma, porque ele a amava. Ele fez com que o pai fosse lá e falasse com Jacó, vai lá e diz que eu quero essa menina. E mais, quando o pai veio e disse assim, ontem à noite eu fui atrás de um dicionário para tentar entender essas palavras da Bíblia, né? A minha Bíblia, ela é em hebraico e grego, né? Então ela tem uma série de outros detalhes que nos traz. Diz que ele, o pai de Siquém, falou assim, Sofia, pode dobrar ou pedir o que você quiser de dote que eu dou, mas tão somente me dê a menina. Eles viam que ela tinha capacidade, era uma menina bem cuidada, bem criada, de um povo bom. Nos façamos entre nós uma aliança. Podia fazer isso? Não podia fazer isso. O Senhor Deus tinha dito que para a aliança dele permanecer com o povo e para que a linhagem fosse pura, não podia ter isso. Olha que impressionante, Sofia. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, imagina o olho dessa menina agora, diante dessa situação. Quanto mais vocês ouviram falar de Diná na Bíblia? Quem de vocês se lembra de alguma vez mais, além desta, que você ouve falar de Diná? Por que nada? Por que silêncio? Por que ela entra para a história desta maneira tão triste? Se ela podia ser uma bênção diante de Deus. A gente sabe do nascimento dela, depois sabe desse momento terrível. E um silêncio sepulcral sobre a vida dela. E ainda deixando na história da humanidade essa marca vergonhosa. Isso eu paro para pensar. Que humilhação. E aí os meninos fazem um negócio terrível, né? Os dois rapazes que eram irmãos carnais dela, irmãos de pai e mãe, não era isso? O que eles fizeram? Correm lá e falam o seguinte: vem cá, nós vamos querer que você case sim com a nossa irmã, mas tem um jeito, vocês têm que se tornar do nosso povo. Era verdade isso? Não. Era verdade isso, gente? Vocês têm que se circuncidar, bora? E aí eles, claro, por ela eu faço qualquer coisa. No dia mais dolorido da circuncisão, eles entram, agora fiquem imaginando num povo, porque os siquemitas eram um povo forte. Eles entram lá com uma espada e extermina todo mundo, não sobra um. E depois ainda faz o quê? Traz as mulheres, as crianças e as coisas que tem. Para onde? Vocês entendem por que é que Jacó agora vai consagrar sua casa? Ele chama a sua casa e diz assim, precisamos refazer nossos votos, precisamos ajustar nossa vida, o olho desse povo é contra nós. Olha o que vocês fizeram, que não entre no meu concerto esse tipo de situação. Agora, Sofia, eu quando penso numa situação como essa, eu pasmo. Porque Jacó olha para os seus filhos e sabe que eles estão em perigo. Mas o maior perigo era que Deus os esquecesse, que Deus parasse de protegê-los. E aí ele manda tirar aquilo que a gente não usa aqui. Por que a gente não usa argolas? Por que a gente não usa pulseiras? Ainda que alguém nos dê, ainda que venha o Eliezer dar para a gente. Se vier um Eliezer aqui, Sofia, com uns camelos bem grandes aqui, buscar você para casar com um Isaac, e ele trouxer um montão de badulaque para enfiar em você, você vai usar, Sofia? Não. Uns balangandãs, né? Você vai usar, Sofia? Não. E nós temos que pensar sobre isso. A Bíblia ela não esconde as coisas que se fazem, mesmo as erradas.
E depois mostra como Deus agiria, não como seres humanos agem. Seres humanos fazem de uma forma, o Senhor Deus faz de outra. Ele falou, olha, e lá em Êxodo 31, depois mais tarde a gente vai ver, o Senhor Deus manda o povo de Israel também tirar todas as pulseiras, todas as coisas, falar, não quero com vocês com essas coisas, isso não me interessa. E Jacó já sabia disso, e enterraram, e lá vai o pessoal tirar todas as coisas, seus ídolos, porque na verdade acaba sendo um ídolo também. Agora nós vamos comentar também sobre a morte de Raquel, que situação, né? Ela morreu deixando um bebezinho. Eu várias vezes fico pensando do que morriam estas mulheres. Morriam de velhice, mas algumas morreram de parto, né? E o pecado de Rúben, que coisa feia. Você sabe o que foi que Rúben fez, Sofia? Ele dormiu com a concubina do pai dele, né? Isso fez com que ele perdesse a primogenitura. Fez. Sofia, para pensar numa situação. Não pense que foi da noite para o dia que ele falou, chegou lá, Bila, vem cá. Quero dormir com você. Vocês acham que foi da noite para o dia? Um dia passa e dá uma olhadinha. Aí Satanás é sábio, ele fica alimentando aquilo. No outro dia passa, oi, tudo bem? Nossa, você está muito bonita, mãe. Porque na verdade ela era uma das mães. O próprio texto diz que tinha muitas mães na casa. Mas você está bonita hoje? Mãe. No outro dia passa e fala assim, eu quero comer a comida dela, não dos outros. Aí o que isso causa? Respondam. Olha a camaradagem, olha a intimidade. Aí passa mais uns dias, não pensem que é da noite para o dia que alguém cai num pecado dessa natureza. E vocês sabem que para Jacó isso foi pior para ele, causou mais dor do que a morte de Raquel. Para ele foi mais doloroso para Jacó e mais vergonhoso para ele do que a atitude que os filhos tiveram com siquemitas. Para ele foi pior do que o defloramento de sua filha. O Rúben ter subido ao seu leito fez com que ele ficasse extremamente dolorido e extremamente envergonhado, porque isso era uma atitude terrível. Quando ele chega vários anos depois, ele então mostra que a primogenitura de seu filho tinha passado por causa desse pecado. Não pensem que a atitude sexual é uma coisa simples. Isso me faz pensar muito. Isso me deixa impressionada. Agora, me diga uma coisa aqui, Sofia. Qual era a diferença entre Esaú e Jacó? Um foi tratado de um jeito e o outro foi tratado de outra maneira? Não, os dois receberam a mesma educação. E a Bíblia que foi a educação do Deus verdadeiro, né? Só que também deixa muito claro que Deus ele dá salvação para todos, ele nos dá graça e ele nos dá igualmente. Mas nós temos que mostrar se nós estamos aptos e nós iremos viver de acordo como uma pessoa salva, como uma pessoa salva vive. E Jacó e Esaú, eles seguiram caminhos diferentes. Esaú, ele não quis seguir o caminho do Deus do pai dele, mas isso assim não fez com que Deus esquecesse ele, né? Deus ainda abençoou muito, ainda deu muitas riquezas para ele, mas eles receberam a mesma educação. Ele, por escolha própria, não quis seguir Deus verdadeiro, né? Muito bem. Agora veja uma coisa interessante. Aqui no livrão, no Patriarcas e Profetas, diz Esaú e Jacó tinham sido instruídos, acharam isso? Você pode ler para nós, Sofia? Diz assim, Esaú e Jacó tinham sido instruídos de modo semelhante no conhecimento de Deus, e ambos estavam em liberdade para andar em seus mandamentos e receber seu favor. Porém, não preferiram ambos fazer isto. Os dois irmãos tinham andado em caminhos diferentes, e suas veredas continuariam a divergir mais e mais uma da outra. Olha só, continuariam a divergir, a escolha. Mas quem escolheu? Olha aqui, ó, não há eleição senão a própria. Pode ler, por favor? Não há eleição senão a própria, pela qual alguém possa perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições, avante, pelas quais toda alma será eleita para a vida eterna. Obediência a seus mandamentos pela fé em Cristo. Deus elegeu um caráter de acordo com sua lei, e qualquer que atinja a norma que ele exige, terá entrada no reino da glória. Então tem que atingir uma certa norma? Um nível que ele exige, sim ou não? Pensem sobre isso, vocês que estão em casa. É necessário pensar sobre isso. Eleita é toda alma. Quem que é eleito por Deus? Vai lá. Vai lá. Eleita é toda alma que opera a sua própria salvação com temor e tremor. É eleito aquele que cingir a armadura e combater o bom combate da fé. É eleito quem vigiar e orar, quem examinar as escrituras e fugir da tentação. Eleito é aquele que continuar
que continuamente tiver fé e que for obediente a toda palavra que sai da boca de Deus. As providências tomadas para a redenção são franqueadas a todos. Os resultados da redenção serão gozados por aqueles que satisfazerem as condições. Olhe bem, presta atenção agora. Irmãos, isso que Sofia acabou de ler é extremamente sério. Muito, muito, muito sério e impressionante. Mas existe uma outra situação. Jacó tinha pecados em sua vida. O que o texto de hoje fala sobre os elementos inferiores do caráter de José? Aqui no finalzinho desse parágrafo, Sofia. Os elementos, olha só que coisa bonita de se dizer sobre Jacó. Esaú tinha escolhido o que não presta e assim ele continuou levando sua vida, ele e sua descendência. Mas e Jacó? Leia aí. Os elementos inferiores de seu caráter foram consumidos na fornalha de fogo. Amém! Foram consumidos o quê? Na fornalha da aflição. Louvado seja Deus. Avante. O verdadeiro ouro foi refinado, até que a fé de Abraão e de Isaac apareceu aclarada em Jacó. Oh, louvado seja Deus! Então, os elementos inferiores tinham sido queimados no forno da aflição. Sim ou não? Gente, essa parte é muito importante. Nada pode tirar a gente desse foco agora. Presta atenção. Que forno da aflição é esse que está sendo dito aqui? Vamos lá. As provas, as angústias, as dificuldades. Não é isso? E ele então diz que esse ouro refinado, gente, quando eu leio um negócio desse eu fico impressionado. E diz que a fé de Abraão e de Isaac tinha passado para quem? Para Jacó. Gente, pare para pensar isso. Então é possível conseguir aquilo que os outros haviam conseguido. Agora, mas tinha uma coisa na vida de Jacó que não tinha como resolver. Os resultados da poligamia. Ele tinha mudado sua vida, mas ele tinha tido um monte de mulheres. O resultado disso foi o quê? O que aconteceu com seus filhos? Os filhos dele se tornaram... A família dele era muito disfuncional, assim, né? E ele viu o resultado disso nos seus filhos. E a gente vê quando ele se tornou, ele preferiu o José, né? Que era o filho de Raquel. E ele dava mais amor para ele, dava mais preferência para ele. E os irmãos ficavam com ciúmes. Isso tá certo? Não. Ele tinha outros filhos e tinha que tratar... Aonde os filhos aprenderam a ter ciúmes? O texto diz que foi com suas mães. Eles aprenderam essa atitude de ciúme, de rixa entre eles. Gente, vocês já viram que até agora, no nosso ano bíblico, quantas vezes falamos sobre ciúmes entre a família, ciúmes, inveja. Vocês já viram isso? E nisso dá choque. Eu tenho raiva, ciúme, inveja de você e por isso eu te maltrato. Não é isso que está escrito aqui? É assim. Que coisa terrível. E entre eles tinham aprendido essa atitude quando perceberam que Jacó, imprudentemente, preferia mais um filho que o outro. Vocês acham que tem pais que preferem um filho do que o outro? Sim ou não? Sim. E isso é a causa de grandes males na história humana. Mas vem cá, deixa eu comentar um detalhe. Agora vem um negócio na minha cabeça aqui que eu não posso deixar de falar. Rúben vivia numa família disfuncional e então podemos dizer, por isso ele deitou-se com uma das esposas de seu pai. Não foi essa a razão. Esta é uma desculpa. Mas Rúben podia ter feito diferente ou não? O problema não é ter o problema na família. O problema é o jeito como que você enfrenta o problema. Se você, no meio do problema, falou, já que fizeram isso, eu faço isso também. Aí você só vai piorar as situações, você não melhora. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente não piora um problema, a gente melhora. Se você tem um pai que era problemático e então diz que por isso agora meu pai roubava, eu vou roubar? Não, você tem que pensar sobre isso. Estamos tendo a graça de conhecermos a Bíblia. Minha mãe fez tal coisa, minha família fez tal coisa, agora eu faço tal coisa. Não, nós podemos, lembra, eleição é própria. Nós é que tomamos uma posição frente à nossa família. E ainda, para piorar a situação, os filhos que eram bravinhos, revoltados, né? O pai não queria repreender, não queria ser severo, foi deixando a coisa... Isso me impressionou demais. O pai, Jacó, não queria ser severo, porque tinha pena da situação da própria família que ele tinha, ele se sentia culpado. Jacó se sentia culpado, Sofia. Agora, tem uma coisa que eu preciso, por isso que é tão bom Sofia estar aqui hoje. Eu gosto demais do que Deus vai dizer aqui. Quando você chega aqui no capítulo 37, começa a história de quem? Peraí. Aqui a Bíblia não diz isso. Prestem atenção nessa parte.
E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E o que mais no verso 2? Essa é a história de Jacó. É história de quem? Jacó. Peraí. Mas vai começar a falar de quem? Por que que a história de Jacó está tão intimamente ligada a José? Toda a família de Jacó dependia de quem? Peraí, eu não vou falar assim, vou falar melhor. Presta atenção que o livrão disse. Houve um, entretanto, de caráter grandemente diverso, o filho mais velho de Raquel. Gente, é a história mais bonita da Bíblia para mim, antes da de Jesus, né? Olha, José, cuja rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior de espírito e do coração, puro, ativo e alegre. O rapaz dera prova também de ardor e firmeza moral. Sofia, eu quero um rapaz assim para você. E um pra mim também. Um para você. Um bem pequenininho, filha. Um bem pequenininho. Tá bom, querida. Para você também. Vocês ouviram isso daqui? É sério isso ou não? É sério ou não? Então Sofia, presta atenção nisso. Ele não tinha beleza só por fora, tinha beleza onde? Por dentro, e esse era o principal. Agora vejam outros detalhes, ó. Olha lá. Escutava as instruções do pai, sim ou não? E gostava de obedecer a Deus. E olha que coisa bonita, gostava. Continua. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, gentileza, fidelidade e veracidade, já eram manifestas em sua vida diária. Peraí, ele não morava na mesma casa que esses irmãos? E por que ele era assim, diferente dos outros? Para dizer, porque o pai o amava. Mas as mães também amavam os outros filhos. Por que eles eram assim? Eu tenho aqui algumas filhas, tá bem? Solteiras. E estas filhas têm que escolher gente assim. Peçam a Deus, Senhor, me manda um José para a minha vida. Mas para você, eu preciso te contar um negócio sobre José. Na nossa casa, Sofia, meu pai contava histórias de noite. A gente não tinha televisão, não tinha nem luz, né? Meu pai contava histórias da Bíblia. E quem escutava as histórias eram os filhinhos sentados ali na frente dele. Mas essa história tinha que ser escolhida pelo filho que levantasse a mão mais depressa. E eu era a única menininha, né? Era dinazinha no meio de todos os outros irmãozinhos. E meu pai dizia, que história é hoje? Eu, com a mãozinha. Meu pai, qual a história, maisinha? Disse, José. Aí meu pai contava a história de José. E a gente, feliz da vida, ouvíamos a história de José. E eu viajava com José. E eu estava em cima de um camelo, e eu estava no Egito, e eu estava lá na frente de todo aquele povo. Eu tinha mandado, para mim eu era José, estava tão feliz. Dia seguinte, na história de novo da noite. Qual a história? Meu pai, maisinho, papai, meus irmãos diziam. Ela escolheu ontem, falei, mas ela levantou a mão primeiro. Aí, qual é a história, maisinho? José. E meu pai contava a história de José de novo, e eu pegava mais um pedacinho, e eu sonhava com aquilo, isso era no terceiro dia, meu pai, vamos contar a história, a mãozinha, aí, mas de novo, mas ela levantou mais rápido a mão. Qual a história, maisinha? José. E eu ouvi a história de José, quantas vezes meu pai contasse. Um dia meus irmãos disseram, papai, eu acho que essa menina está apaixonada por José. Aí meu pai olhou para mim assim, terminou de contar a história e me chamou no canto. Falou, vem cá, maisinha. Assim que terminou. Falei, o que é, papai? Ele, minha filha, você está apaixonada? Aí eu falei, eu tô. Meu pai, por quem, minha filha? Abriu o olho desse tamanho. Eu era muito pequena, acho que eu tinha uns 7 anos. Aí eu falei, por José. Aí ele disse, mas minha filha, José está morto. Que absurdo é esse? Aí eu falei assim para ele, pai, mas ele é tão bom, ele obedece o pai dele, ele é bonito, ele é inteligente, tudo que ele faz dá certo. Ele falou, então você gosta de alguém igual a José? Eu falei, ele quem é? Eu falei, não tem ninguém não, pai. Aí ele disse assim, filha, você quer casar com alguém igual a José? Eu, quero. Para você casar com alguém igual a José, você tem que ser igual a José. Deus não vai estragar a vida de José nenhum, mandando você para a vida dele. Então, se você quer casar-se com alguém igual a José, seja José. Eu quero um José para a vida de Tainara.
Eu quero um José para a vida de minha querida Joana. Eu quero um José para a sua vida. Então, Deus pode fazer isso? Pode ou não pode? Mas a vida e a graça de José, a maneira de viver, o pai mostrava a preferência, isso trouxe dificuldades entre os irmãos, sim ou não? Eles já tinham essa veia, Satanás usou isso. Eles já tinham esse princípio, essa raiz ruim. E aí o que aconteceu? Acontece que eles agora soltam o ódio que tem por dentro, que ele não soltava na frente do pai, no momento em que o rapaz foi mandado para buscá-lo e ver onde estavam. E chegam lá, quem foi que deu a ideia? Ouçam aqui. Olha bem, eu quero comentar com vocês. Quem foi que deu a ideia para ele ser vendido, depois que jogaram no poço, para ele ser vendido para os ismaelitas? Vocês fiquem prestando atenção o que vai acontecer com Judá daqui para frente. Não estou falando de Judá e a nora. Eu estou falando de Judá na frente de José, quando chegar no Egito. Vocês fiquem observando isso. Porque a quem foi que José pediu, na hora que agora ele é um governador do Egito, espera aí que eu vou segurar aqui um de vocês. Quem foi que disse, eu faço qualquer coisa. E disse para o pai, eu faço qualquer coisa, pai, se eu não trouxer de volta o teu filho, eu te dou minha família. Quem foi que agora luta por José, depois que ele está convertido? Olha, quando alguém não vale nada, Deus vai e converte essa pessoa. Os irmãos de José não valiam nada. E Deus usa quem para ajudá-los? Vocês têm que pensar sobre isso. Rúben, um fraco, na hora que vem o irmão e ele está ali vem vindo José, ele está junto com os irmãos, Sofia, e aí ele pega os irmãos e fala, vamos jogar no poço, vamos matar ele, não sei o quê, aí Rúben dá uma ajustada, porque Rúben não tinha coluna vertebral, ele ia para onde ia, aqui ó, o negócio dele assim, ele ia para onde a coisa ia, aí ele pega e fala assim, vamos jogar no poço, dá uns tabefe nele, joga ele aqui dentro do poço mesmo, mas ele estava pensando o quê? Ele mandou jogar, por que ele estava pensando? Depois vão tirar. Ele deveria ter feito o quê? Qual deveria ser a posição dele como primogênito? Não ter permitido. Não, nós não vamos fazer nada contra seu irmão. Não, vocês não vão fazer isso. Mas ele não tinha autoridade. Ele não tinha posição de primogênito. Ele não se posicionava. E além de não se posicionar, um fraco. Tanto é que Jacó depois disse, ele é inconstante como a água. Vai aonde abrir caminho, ó. Inconstante como a água, não serás o mais altivo. Que terrível, né? Jacó, mais tarde, quando foi falar a respeito dele, disse, você é inconstante. Os rubenitas são inconstantes. Isso é muito sério. Eles não têm coluna vertebral, não se posicionam. E aí, meus irmãos, José foi vendido. Foi ou não foi? Para o Egito. Que história! Agora começam as histórias mais fantásticas de ação humana e ação de Deus, como Deus trabalha com as misérias. Ali estava todo o estrago que Jacó, sua família e os outros antepassados tinham feito. Agora você vai ver a mão de Deus sobre estas situações. Vocês sabem quem era que estava, para terminar, na atitude dos irmãos de José? No ódio que eles sentiam? O que o livrão diz? O espírito de Caim estava sobre eles. O que é o espírito de Caim? Ficar com raiva e ódio de sua própria família. Querer matar e destruir e fazer desaparecer sua própria família. É o espírito de quem? De Caim. Podem imaginar um negócio desse? Que o espírito de Caim tomou conta deles e acabou dando disso. Sofia, nós vamos orar agradecendo a Deus por termos estudado. Agora, você não pode deixar de estudar amanhã. Amanhã, aquela lousa grandona vai estar aqui na frente. Porque eu quero explicar para você por que Deus gastou um capítulo inteiro para falar dos descendentes de Esaú. Por que Deus precisou gastar um capítulo inteiro da Bíblia falando sobre os príncipes de Esaú? Por que Deus gastou um capítulo todo para falar de Judá e Tamar? Amanhã com a lousa aqui, viu, Joselita? Eu preciso ela limpinha aqui na frente, que eu quero passar isso para os nossos amigos de casa. Chegou a hora de orar. Vamos orar? Faça chover, Senhor, chuvas de bênçãos no nosso coração. Ajuda-nos, Pai de amor, a ter qualidades com as quais o Senhor possa usar o teu trabalho sobre nós, a alegria de fazer parte de teu povo e que possamos resolver os problemas e misérias de nossa família, que nós sejamos a solução dos problemas, que nós não venhamos a ter ódio e raiva, nem sobre nós tenha o temperamento e a miséria de Caim, e que qualquer pessoa que esteja em camaradagem com as pessoas erradas
possam tomar uma posição diante de Deus e que em nome de Jesus, em nossas famílias, não aconteçam esses desastres, essas misérias, esses sofrimentos oriundos de nossos pecados, que não venhamos a pecar contra Ti. Rogamos a Ti agora, Pai Santo, que na misericórdia do poder de Jesus Cristo, a Tua bênção se veja sobre a nossa casa e a casa dessas pessoas que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém.